nessa perspectiva, a ideia é que a gente possa refletir um pouquinho exatamente sobre o tema que o irmão já ponderou, que é exatamente a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Nós já não suscitou a dúvida, meu Deus, será que eu estou sendo inspirado ou não? Será que isso é meu? Quanto que isso é meu? Quanto que é da intervenção da espírito? A despeito de qualquer dúvida, vamos então, primeiro, alguns esclarecimentos que talvez possam nos orientar nesse sentido, e depois nos amparar na bibliografia espírita, que certamente será a melhor bússola para dirimir as dúvidas. Então, nesse sentido, então, só ressaltando, nós estamos aí adentrando no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, no segundo livro, e este tema está inserido no item 7 e 8, propriamente dito, os pressentimentos e a influência dos espíritos no acontecimento da vida. Muito bom. Então, só para a gente alinhar algumas ideias, algumas reflexões, porque às vezes algumas delas se sobrepõem. Vamos começar primeiro falando sobre intuição. Meu Deus, o que é isso? O que é essa designação inerente à intuição? Então, a intuição, pelo próprio nome que já nos ajuda, pela própria construção léxica da palavra, do intuição, né? Está bastante ancorado na nossa perspectiva e está também amparado em muitas outras extrapolações, dentre as quais pode estar amparado pelos nossos aparatos intelectuais, sensoriais e, principalmente, considerando a ótica espírita, a nossa imortalidade. Então, todo o nosso conhecimento agregado está somado ao longo das nossas existências e é um momento que é um subsídio importante. E claro que quando a gente pensa na intuição, a gente abre a outra janela. Se tem essa perspectiva dos conhecimentos agregados, da sensibilidade, da percepção, há também a possibilidade extraordinária da percepção extrasensorial. E quando a gente abre esta reflexão sobre a possibilidade da percepção extrasensorial, é que daí vem essa divindade da ponte que se estabelece através da conexão, que são os pressentimentos. Então, o que é o pressentir? O pressentir é justamente o insuflar, né, o amparo da espiritualidade em nosso socorro, nos intuindo literalmente sobre os subsídios que nós temos, mas também nos direcionando. Olha, algo está para acontecer. A gente não tem muito, pode até às vezes não ter muito claro o quê, mas temos o pressentimento, temos o presságio que devemos nos precaver nessa perspectiva. E daí com a ideia do pressentimento ou do presságio. Por outro lado, se tiver além do o que pode acontecer, ter a sensação do que pode acontecer, se nos é dado uma revelação ostensiva de algo que pode acontecer ou que vai acontecer, aí normalmente a gente tem a designação da premonição. Então, a diferença da premonição é a revelação de um fato que está por vir a acontecer. E o pressentimento é a sensação, é a percepção que vai acontecer, mas nós não sabemos o que é. Por outro lado, o que é isto? De onde vem isso? De que maquinária, aonde está esse subsídio? Claro que essas hipóteses e essas designações não encontram respostas na maquinaria puramente biológica. Por isso que nós assumimos a nossa existência enquanto espíritos e a nossa aquisição na nossa imortalidade. Então, aí nós precisamos ressaltar um outro elemento que é a pré-cognição, que é exatamente que elementos nós temos que antecipadamente, que até nos é dado a vir a saber que a lógica habitual não nos explicaria, porque o conhecimento a gente vai, busca,
cifra, tenta entender pela lógica dedutível e decifra. Por outro lado, só um minutinho. E agora melhorou? Melhorou? Então vamos lá. Por outro lado, tá tudo bem? Por outro lado, esta ideia da pré-cognição não atende à ordem cartesiana do modelo científico esperado, porque não tem um modelo que mede qual é o conhecimento que eu não tenho ainda. Eu sou inspirado a esse conhecimento. Então, nós não encontramos a resposta na lógica da ciência, mas sim até porque ele recebe esse suporte pela extrasensorialidade. Bom, e o que a ciência até hoje chegou? Até porque certamente se tem essa designação da futurologia, que era um campo de ciência da década de 30, depois revitalizado na década de 80, e até hoje aplicado, que exatamente com base nos fatos presentes, qual é a probabilidade de predizer o futuro, mas com base na lógica. Então, e por que eu tive o cuidado, ou melhor, fui inspirado, espero que possa ser produtivo, de trazer esse termo? Porque se tem este termo hoje, com base no que a ciência decifra, talvez daqui a alguns anos a gente esteja aqui falando tranquilamente da ferramenta de decifrar a pré-cognição, ou seja, de onde está vindo esse conhecimento que supostamente a gente não sabe de onde vem e que temos a bênção de receber. Tudo bem? Seguindo, então, vamos buscar os subsídios espíritas, as elucidações que Kardec nos presenteia na direção desse esclarecimento. Porque nós poderíamos cogitar, mas, poxa, será que eu tenho que ser médium para receber esse pressentimento? Eu tenho que ter uma faculdade mediúnica? Tenho que ter esse desenvolvimento ostensivo? Como que isso funciona? E aí a gente encontra este acalanto carinhoso do Pai, exatamente em Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, em que está esclarecido exatamente isso. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por este fato médium. Então, todos nós somos médiums, de uma maneira mais ostensiva ou não, mas todos nós, então, somos passíveis de receber esse presente do Pai da espiritualidade, do pressentimento. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, e incluindo de religião. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Então, todos nós temos a possibilidade de receber esse presente do Pai, do pressentimento, da inspiração dos anjos protetores, que é o pressentir. Bom, e aonde eu encontro outros subsídios, que é justamente o alvo da nossa reflexão? Lá no Livro dos Médiuns, exatamente nesses itens que nós estamos conversando, temos a resposta. Na pergunta 522, o negrito em vermelho é meu, só para ficar mais didático, a ancoragem, a mensagem que seria interessante que guardássemos. Então, olha que pergunta muito clara que Kardec fez para nos orientar ao Espírito da Verdade. O pressentimento é sempre uma advertência do Espírito protetor? E daí temos a resposta muito clara. O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos deseja o bem, e também a intuição da escolha anterior, ou seja, é a voz do instinto. Podemos entender deste modo que a espiritualidade encontra em nosso aparato, em nossa condição, em nossa possibilidade intuitiva, a possibilidade de se expressar através do pressentir, mas precisamos estar atentos. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das fases principais da sua existência, ou seja, do gênero de provas que irá ligar-se, e por isso a finalidade do pressentimento, até para que nós não nos desviemos do propósito essencial. É a bússola que a gente também recebe da espiritualidade.
Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e essa impressão, que é a voz do instinto, desperta quando chega o momento, tornando-se pressentimento. Então está muito claro aqui esta qualidade e a importância do pressentimento. E daí, continuando. Na pergunta 523, vem exatamente elucidar. Mas estou em dúvida. Será que isto é meu ou será que estou sendo amparado pela espiritualidade? Está aqui a clara explicação nessa perspectiva e que nos orienta de qual modo. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Será que isso é meu? Será que isso não é? E como é que a gente passa a peneira? Então, aqui está bem claro. Quando estás em dúvida, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, nosso soberano Senhor, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Ou seja, na possibilidade de dúvida, não tem por que burilar nosso coração. Se nós estamos em dúvida desse pressentimento, é conectarmos-nos a Deus e à espiritualidade superior para nos fazer sentir verdadeiramente qual é a utilidade desse pressentir. E daí vem de novo uma orientação muito importante na pergunta 524. Olha que importante guardarmos este alerta. As advertências de nossos espíritos protetores têm por único objetivo a conduta moral ou também a conduta que devemos ter em relação às coisas da vida privada? Ou seja, olha que interessante, às vezes a gente pode até ficar receoso, poxa, eu estou em dúvida, será que eu escolho isso, escolho aquilo? Olha de novo presente o socorro da espiritualidade, em que responde: tudo podemos pedir este amparo, podemos pedir essa orientação. Eles procuram fazer-vos viver da melhor maneira possível. Então, de novo, que presente que nós temos do nosso Pai da espiritualidade a nos orientar, a nos alertar, a nos ajudar a fazer as escolhas corretas, até de perspectivas morais da nossa vida particular. E daí, olha que interessante o alerta. Mas, frequentemente, fechais os ouvidos às boas advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. Então, não raro, a gente quer alguma coisa, fica em dúvida, pede o suporte do alto, mas acaba, eu vou decidir do meu jeito. E aí fala, deu tudo errado. Então, poxa, então ficou meio esquisito. Nós pedimos o socorro, recebemos orientação e ainda duvidamos da orientação do alto. Está esquisito, né? Ao passo que nós deveríamos delicadamente questionar a nossa intimidade e colocarmos no serviço do alto. É inspiração para nos direcionar e não confrontar o que a gente recebeu do alto. E aí, veja o comentário de Kardec, exatamente nessa direção. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo, mas como nem sempre lhe damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Quantas das vezes a gente recebe aquele conselho dos nossos pais, dos nossos irmãos, de outros familiares, de amigos, e alertando, olha, né? Porque às vezes a gente, quando abre o fórum da nossa intimidade, da nossa dúvida, pedindo aquele conselho para o nosso amigo, é porque nós confiamos que aquele irmão pode nos orientar. E ele, certamente, pode ser inspirado pela espiritualidade para crescer um alerta que a nossa percepção pode ter fugido à análise. E às vezes fala assim, eu acho que ele não está pensando muito bem, eu penso melhor. Então, aí, de novo, quando a gente ancora exclusivamente no ego, afastamos-nos da possibilidade amplificada do socorro a essas orientações. E daí, olha só que interessante esse alerta do Kardec.
que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou, e que teriam poupado muitos dissabores se os houvesse escutado. Então, poxa vida, mas estou em dúvida, será que isso é verdade? Tudo bem, põe para crer. Então, confronta na linha do tempo tudo que a gente resolveu fazer do nosso jeito, né? E fala assim, eu acho que realmente eu poderia ter me amparado com esse socorro e com uma orientação mais aprofundada desse socorro da espiritualidade. E daí, olha que outro alerta que seguindo está neste capítulo. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida, que nós podemos cogitar o seguinte, poxa, mas se existe esse presente da espiritualidade, esse socorro dos pressentimentos, por que não evita tudo? Por que tudo não é evitado? Por que eles já não vêm, já não interferem, já não organizam tudo e evitam as fatalidades, como algumas coisas tão lamentosas que a gente vê por aí? Porque exatamente não pode nos furtar o livre-arbítrio, a decisão. Então, de novo, a grande sabedoria do Pai de respeitar o que nós estamos decidindo para nós. E daí, olha lá, seguramente, pois que te aconselham, mas veja na segunda parte da pergunta, exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Eles dizem, olha, pode ter uma ação, mas nunca intervindo para nos furtar o livre-arbítrio. Mas me dá um exemplo. Aí, exatamente um pouco mais adiante, no item 8 do próprio capítulo, vem esse exemplo tão feliz, que talvez nos oriente nesse sentido. Olha que interessante. Na questão 528, um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão, sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Então aí vem a pergunta, será que ele que foi lá e desviou o tiro? Então o espírito foi lá e fez assim, na arma? Então isso seria intervir sobre a decisão. E olha a explicação muito evidente da espiritualidade. Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspira o pensamento de desviar. O que é inspirar o pensamento de desviar? O pressentimento. Alguma coisa está acontecendo errado e eu me desvio. Mas eu preciso estar aberto a essa orientação da espiritualidade. Agora, olha ainda que interessante. Olha o socorro que presta ao nosso socorro, ao nosso auxílio. Ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo de maneira de lhe perturbar a pontaria. Então pode até atrapalhar um pouquinho, mas não segurar o gatilho, porque o disparo é de responsabilidade de quem o desferiu. A decisão do disparo. E olha que está bem claro aqui na explicação, quando relata, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória e também da responsabilidade de quem o desferiu. Pode ser que o projétil não atingiu o irmão, mas quem disparou o projétil vai assumir a responsabilidade daquela ação. E haja vista que tem muito clara a orientação da espiritualidade, que nada irá nos acontecer além daquilo que precisamos vivenciar. Então, os pressentimentos são para nos fortalecer e não para nos deixar atribulados, para nos deixar tranquilos, estamos amparados pela mão do Pai. Bom, e daí, olha, seguindo ainda na pergunta 535, um pouco mais adiante no item 8, quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Porque não raro a gente recebe tanta coisa, às vezes tantas das quais a gente nem se percebe,
às vezes de uma colisão no carro, de um furto, de tantas outras coisas, e até de atos outros, de uma maledicência no trabalho, de uma atitude de animosidade de um outro irmão no dia a dia. Quantas vezes nós somos amparados? E nós somos amparados e podemos agir e reagir e ser proativos de atenuar o mal, porque essa é a finalidade do pressentir, de usar essa sensação para disseminar o bem. E, então, nada melhor do que potencializar esse canal de sintonia pela gratidão. Muito bom. Agora, e tudo isso? E tem algum alerta, Júnior? O que a espiritualidade nos revela nessa perspectiva do alerta? Tem uma responsabilidade, porque senão fica assim, né? Eu recebo e está tudo bem, e não preciso assumir nenhuma corresponsabilidade, senão fica muito gostoso, né? A gente recebe um presentão desse a todo momento, diariamente, e não precisa assumir nenhuma atitude de zelo com relação a isso. E daí, exatamente nesse sentido, a espiritualidade também nos alerta. Diz que o trecho é longo, mas é muito valioso. Em que diz assim, na questão 495, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Ou seja, está lá o nosso mentor, toda hora, não faz isso, olha, freia, calma, não é por ali, vai por ali. Se nosso mentor falar, meu, não aguento mais, meu Deus, termina o dia, eu estou mais cansado do que o encarnado, né? E falar, graças a Deus que essa criatura dormiu, que dá um trabalho terrível. E daí vem exatamente essa orientação, né? Da nossa responsabilidade. A gente tem a ferramenta, se não usa o mal, eles vão falar assim, aqui, poxa vida, né? Está toda hora fazendo um mau uso ou descartando a importância, então, se está descartando, o que eu posso fazer, né? Então, está lá a orientação da espiritualidade. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis. Então, vamos tomar cuidado. A gente pede, mas quando vai escutar, fala assim, não estou nem aí. Então, espera um pouquinho. O nosso protetor vai falar assim, meu Deus do céu, mas você quer ouvir o megafone para ver se você escuta de algum modo? Às vezes a gente tem que pedir, né? Meu Deus, né? Dá uma limpada no meu ouvido espiritual, que a coisa pode estar meio torpe. Mas, por outro lado, então vem esse alerta, né? E que é mais forte no seu protegido da decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Parece que a gente quer tanto ancorar no ego que a gente se afina aos nossos irmãos que querem as situações mais adensadas, não dá para reclamar, né? Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Olha que benevolência desses nossos irmãos e que paciência, né? Talvez a gente deve ao repousar, entregaram ramalhetes de flor em atribuição à paciência conosco, né? Porque a gente é tão teimosinho, né? Mas vamos lá, olha só. E olha que bacana. É então o homem quem tapa os ouvidos, o protetor volta desde que este o chame. Olha que lealdade. Assim que a gente pede o socorro, lá vai o irmão, tudo de novo. Fala, meu Deus, será que agora ele vai ouvir? Deus queira que agora ele escute, porque eu estou tentando, já abusei voz, intuição, revelação, o amigo, o vizinho, até o cachorro latindo, né? Mas está meio complicado. Olha que bênção que nos revela a doutrina espírita. É uma doutrina esta dos anjos guardiões, que pelo seu encanto e doçura, olha que presente isso, né? Quando a gente olha, isso é um acalanto para o nosso coração, né? Deverá converter os mais incrédulos. Então, isso também não é só para quem é bonzinho, está tocando harpa, está tudo bem. Também é para poder tocar os corações mais duros. E mesmo nas situações mais hostis. Porque, literalmente, né, é o filho pródigo que precisa chegar junto ao pai, trazendo as suas benesses e os seus pontos fortes. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter de sempre junto de vós seres que vos são superiores? Olha que lindo! Prontos sempre a vos aconselhar e amparar,
a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem. Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente vos liguem na terra. Então, olha que amigão que o nosso Pai nos dá todo dia e a todo momento a nos inspirar. É a extensão da mão do Pai a todo momento a nos socorrer. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Olha que responsabilidade. Foi Deus que nos presenteou. Então, no momento em que a gente cerra os ouvidos, ancora no nosso ego, nós também estamos refutando o amparo do Pai e negando o amparo do Pai. Foi Deus quem os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. É uma verdade, né? É aquilo que estávamos compartilhando. Ele socorre daqui, inspira de lá, fala por aqui, fala por lá, fala todos os modos para nos tocar o coração, que dirá dos corações mais endurecidos. Sim, onde quer que... Olha esse alerta lindo, né? Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estarás separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo da vossa alma sente, que é a mediunidade. Então, em nenhuma condição, nenhum de nós, por mais penosa esteja assumindo uma atitude na vida, é desamparado. Então, às vezes, a gente julga olhar o próximo, mas a gente deixa de considerar que ele também é amparado pelo mesmo amor do Pai. E talvez, quando a gente vê essa atitude infeliz no outro, deveremos pedir exatamente que potencialize essa bênção da sintonia com os anjos maiores, para que esse irmão vá amolecendo o coraçãozinho dele. É essa a nossa maior perspectiva de esperança sobre as situações de irmãos, estágios de ações e corresponsabilidades mais infelizes. Dos cárceres, dos hospitais, nem na solidão. Desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo da alma sente. Então, de novo, a todos nós é dado a mediunidade. E ao mesmo tempo que lhe ouve os ponderados conselhos. Bom, aí nós podemos pensar assim, ok, temos essas citações em Kardec. Que outras obras nós temos para nos orientar, para poder justamente trazer outros alertas nessas perspectivas dos pressentimentos? E daí, em Joana de Ângeles, né, no livro Oferenda, que essa figura é muito feliz, né? Todas essas bênçãos essas orientações, esses pressentimentos são sublimes, são oferendas do Pai, né? Então está lá, pelo Divaldo Pereira Franco, no capítulo Pressentimentos, no livro Oferendas, portanto. O negrito, de novo, é meu, só para poder destacar a parte que eu tomei a liberdade de compartilhar com vocês como mais importante. Tudo é importante. Item 1. Antes de suceder o fato, ou seja, de acontecer alguma coisa, ondas vibratórias, é o que adiante eles vêm explicar como é que se dá esse pressentimento. Ondas vibratórias atingem aquele que serão seus protagonistas, quem vai estar envolvido na história. Irradiações dos sucessos, em desdobramento, sempre alcançam o que são móveis ou partícipes dos mesmos. As ondas mentais disparadas na direção das pessoas atingem-nas, e não poucas vezes. Então, quantas e quantas e quantas e quantas vezes a espiritualidade emana, irradia, olha de novo, e olha, irradia, para ver se a gente consegue captar aquele sinal. E daí, olha a perspectiva. As faixas vibratórias nas quais o psiquismo se demora, então, de novo, talvez na esfera do que nós ainda pouco utilizamos do conceito da consciência, talvez devemos justamente amplificar esta análise do que é consciência de fato, já que é um termo ética.
emitem as informações de que se carregam, sendo captadas por outras mentes. Então, olha só, a espiritualidade também vem socorrendo, inspirando os que estão ao nosso entorno, na esperança. Se ele não ouviu, pelo menos, quem sabe, alguém do entorno dele vai falar assim, calma. Né? Os nossos pais que falavam assim, olha, menos, menos, menos. Né? E a gente fala assim, tá bom. E depois fica com saudade dos conselhos, né? De ter ouvido. Todos esses tipos de registro podem ser tomados na conta de pressentimentos. Todavia, o pressentimento diferencia-se de premonição, como da telepatia. Por quê? Claro, como nós estávamos imaginando. O pressentimento, estou na suposição que algo vai acontecer. A premonição é algo um pouco mais ostensivo. Eu estou recebendo a informação que algo, o que vai acontecer. Mas se liga à profecia, caracterizando-se por uma certa ascensão afetiva ou sentimental. Ou seja, também o que eu vou receber, a idoneidade do que eu vou receber, vai da minha perspectiva, vai da minha corresponsabilidade. Então, da minha maquinaria perceptiva, intuitiva, enquanto de usar essa ferramenta da sintonia. Se eu estou me sintonizando só com interesses do meu ego ou do meu personalismo, talvez eu seja inspirado até por espíritos brincalhões, que podem cogitar uma situação que não é verdadeira e não tem nem utilidade. Pode só causar um tumulto desnecessário. Então, isso não é pressentimento. Isso é nossa sintonia que está totalmente desligada da espiritualidade superior. Então, a partir do momento que, pelas nossas próprias escolhas, nossos sentimentos sublimes, nossa gratidão e nossa humildade diante do Pai, ao receber e ao ajustar essa sintonia, nós balizamos uma possibilidade de uma conexão melhor, afastando-nos de possibilidades desnecessárias de comunicação e de revelação. Bom, ainda continuando no capítulo, tem lá, nebulosos ou nítidos, os pressentimentos anunciam ocorrências que sucederão. Então, eu posso receber uma coisa que pode acontecer, estabelecendo um intercâmbio entre a fonte geradora e a mente receptiva. Agora, olha que lindo esta orientação da espiritualidade através de Joana de Ângeles. Misericórdia divina esta percepção a fim de premunir o homem com os recursos da coragem e da resignação para os acontecimentos que não pode mudar, favorecendo com forças a fim de modificar as ocorrências que podem e devem ser alteradas, auxiliando com expectativas felizes a fim de favorecer júbilo nos momentos dos sucessos futuros. Então, até para diante de uma situação meio caótica ou de uma notícia muito que nos pegue de surpresa, que a gente não turve o coração, não turve o nosso sentimento e a gente não caia no desespero. Se nos é dado esta trilha a seguir, é pedir à espiritualidade que nos ampare a missão para cumprir. E talvez exatamente extrair disso a sabedoria e o exemplo, tanto quanto de tantas situações que nós vimos por aí, até rotineiras do nosso dia a dia. Olha que valioso esta explicação complementar. Certamente, nem sempre as informações são recebidas com a necessária clareza, de modo a bem definir o que está por suceder. No entanto, o homem probo, o homem reto de conduta moral o melhor possível, o cristão, sabe que, vivendo num mundo de intercâmbios, eleva-se mediante a prece ao Criador e procura sintonizar com seus benfeitores espirituais, que providenciarão os valores de que se enriquecerá, de modo a capacitar-se para o tentame. Então, como é que eu peço esse socorro? Ora, com a prece, com essa sintonia, como já foi alertado por Kardec. E daí vem outros exemplos do próprio capítulo, em que alerta assim, do próprio capítulo do Joana de Ângeles. Quando não seja possível melhor clarificar a questão,
Ah, será que eu estou em dúvida? Aquela questão do Kardec. Será que isso é meu, não é meu, é da espiritualidade? Eu estou meio em dúvida. Olha de novo que o Joana de Ângeles nos declara de maneira bem explícita, para não ter dúvida mesmo, né? Elas ampararão o tutelado, inspirando-lhe soluções que, noutras circunstâncias, não ocorreriam. Olha ali, está bem claro para a gente ficar tranquilo. Na dúvida, ora. Na certeza, ora. Em qualquer situação, ora. Então, qualquer dúvida, recolha-se em prece, ligue-se ao Pai e peça orientação. Então, não tem por que ficar com tanta dúvida sobre a perspectiva do pressentimento. Há uma peneira, há um modo de ajustar a sintonia fina nessa perspectiva. Entre fazer ou não praticar o bem, realize o bem. Na perspectiva de um dissabor, examina melhor a realidade do fato e age. Então, não nos furte a corresponsabilidade, porque pode nos ter sido revelado tudo isso, mas não nos esqueçamos que nos é dada a responsabilidade da ação. Tendo em vista o bem geral, tuas ações, tua vida. Conforme agirás hoje, escreverás a história do teu futuro. Então, não nos esqueçamos, diante de todas essas revelações, entender o desfecho final disso, que é exatamente encontrar o sublime amor do Pai. Aí, olha que interessante esses exemplos, né, de situações que foram necessárias, coragem e sublimação da situação para deixar um legado de amor. Paulo pressentia que o aguardava em Jerusalém e, advertido das dores, ele recebeu o pressentimento, mas entendia o maior que dessa situação adviria, que o esperavam. Desceu à capital de Israel para testemunhar o amor a Jesus, oferecendo-se como carta viva de boa nova. Ainda mais, os discípulos, advertido quanto aos martírios, todos os discípulos foram inspirados das tribulações que eles passariam, mas eles tinham a certeza diante da mensagem do Mestre, do amor que eles tinham recebido, de testemunhar o Mestre, porque ouvir de Jesus e falar de Jesus é fácil. E na hora de testemunhar, não é bem assim, não é comigo. Como? Então é com quem? Então, se nós estamos aqui, é para exatamente com a mensagem do Kardec, tornar o cristianismo vivo em todas as nossas ações e escolhas. Já que desta atitude resultavam bênçãos para os que viriam depois, o legado. Estevão, lá de Paulo, Estevão, no primeiro encontro com Saulo, quando ele não tinha sido convertido ainda, como nós bem o sabemos, pressentiu as dores que iria experimentar. Não obstante, ele tinha recebido o pressentimento. Orando, entregou-se ao sacrifício. Jesus conhecia todas as fraquezas dos companheiros e, apesar disso, amou-os com dedicação total, confiando-lhes as tarefas de preparação do futuro. Então, apesar de qualquer vulnerabilidade em que nós nos furtemos diante de algum pressentimento, de destacar só pontos negativos, nem nossos e nem do nosso próximo, que Jesus nos ensinou, através do seu exemplo, de apostar nas nossas possibilidades e não nos nossos freios. Seguindo, quando pressinta algo afligente, não te entregues a um sofrimento antecipado. Olha que lindo esta orientação. Unge-te da paz, que deflui da prece e aguarda confiante. Então, diante de tudo isso, se tiver ainda algum tumultuado nosso sentimento, do nosso coração, alguma dúvida, perguntemos-nos ao Pai: Senhor, o que queres que eu faça? Assim como Jesus nos ensinou. E daí, ainda respaldado pelo amparato do querido Chico na obra do André Luiz, lá em Domínios da Mediunidade. E para que serve essa sintonia? Porque não raras vezes falamos tanto da possibilidade do intercâmbio da mediunidade, do exercício dessa sintonia. E para que serve essa sintonia? Então está lá em Domínios da Mediunidade.
Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos, para a gente não se fazer instrumento do que não precisamos. Para conhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar nossa direção. Então, que nós utilizemos o pressentimento como retomar a nossa bússola e o nosso sentimento diante do Pai. Mas, poxa, e nas Escrituras Sagradas, encontramos alguma perspectiva nesse sentido? Sim. Está lá tanto em Novo Testamento como no Velho Testamento. Em Mateus em Marcos 11, capítulo 11, versículo 24, está lá. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebeste, e assim o sucederá. Então, está aqui o exercício de, estou na dúvida do pressentir, o que fazer? Está aqui. Ainda em Mateus, mas será que eu queria tanto receber, mas a gente não faz a ação? Espera um pouquinho. Se eu quero receber, está lá a orientação de Marcos. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, lhe se abrirá. Então, basta realmente fazermos o nosso esforço. Porque tem lá o presente da inspiração. Mas se eu não abrir a conexão, fica meio complicado. Por mais que nossos espíritos guardiões queiram nos ofertar a esta inspiração. Mas e no Velho Testamento, tem alguma coisa? Tem em Salmos, e em Jeremias. Salmo capítulo 34, versículo 4, tem lá. Buscai o Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. E em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Então, nas Escrituras Sagradas temos também a explicação que foi tão bem elucidada por Kardec e outros irmãos que complementaram essa orientação. Então, a gente só não segue agora se não quiser. Aí é responsabilidade nossa.